Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, nós vamos passar de imediato para a ordem do dia. Mas antes da ordem do dia, eu entendo que eu devo fazer algumas considerações aos colegas deputados, tendo em vista um fato que foi narrado em redes sociais e até por algumas pessoas que estão descomprometidas com a verdade acabaram fazendo disso um cavalo de batalha, que para o parlamento ficou ruim, porque acabou levando a imagem do parlamento para fora da casa de uma forma um tanto quanto distorcida. E alguns, inclusive, acabaram caracterizando como que a Assembleia estivesse contratando um jatinho para os deputados. Então, eu quero deixar muito claro a todos vocês, porque a minha passagem pela presidência sempre se pautou pela transparência e, acima de tudo, pelo zelo do recurso público. Nós fizemos uma reunião há um tempo atrás, não me falha a memória, há uns 5 meses atrás, com a bancada do Oeste e discutimos, nesta reunião da bancada do Oeste, o preço excessivo dos voos, das passagens que estávamos comprando para deslocamento, principalmente a Chapecó. Porque, acima de tudo, nós estávamos com dificuldade de horários para esse deslocamento. E estávamos fazendo escala em São Paulo. E essa escala estava nos custando uma média de 2.300, chegou a custar até R$3.000 por passagem para deputado. E aí nós, da bancada do Oeste, achamos aquilo um valor um tanto quanto alto. E aí, o que eu sugeri a eles? Vamos fazer um processo licitatório para ver se a gente consegue baratear este custo, principalmente nesse trecho de deslocamento, que é Chapecó-Florianópolis, Florianópolis-Chapecó, porque nós somos em 9 deputados do Oeste, e a intenção nossa era termos um valor mais em conta, porque não cabe para mim pagar tão caro para chegar a Chapecó, tendo que fazer uma escala em São Paulo. É um absurdo que estava sendo praticado. E aí nós abrimos um processo licitatório, convidamos empresas de vários pontos aqui, outros estados, inclusive, para participarem do certame, para ver se a gente conseguia baratear esse custo. E, na semana passada, nós tivemos o desfecho deste processo licitatório no dia 19/10. E qual foi o desfecho do processo licitatório dia 19/10? Nós tivemos uma única empresa participando e essa empresa não cotou aquilo que o edital estava pedindo para a empresa apresentar como proposta. Resumo disso: o certame restou fracassado no dia 19. E no próprio dia 19, o encaminhamento desta casa foi no sentido do cancelamento, porque não atendeu os termos do edital. Então, essa matéria veio a público, acho que uns 6 dias depois de todo o processo já concluído aqui na Assembleia, da não contratualização, que passaria, evidentemente, por uma análise de custo antes da homologação do resultado final. E é claro que, se uma empresa viesse aqui cotar com um valor que não tinha como nós respondermos para a sociedade que o valor seria alto demais, que não tinha como fazer um comparativo com o já praticado pelas empresas que fazem este trecho, nós não homologaríamos, porque isto me pautou a vida toda enquanto homem público. Então, eu precisava passar isto a vocês, porque vejo que, às vezes, as pessoas se oportunizam de algum determinado assunto, não verificam a legalidade e a veracidade do assunto, e todos nós acabamos pagando um preço muito caro por isso. Eu entendo que eu devia essa justificativa a todos os colegas deputados, até para tranquilizá-los de que, pela minha passagem pelo parlamento, vocês possam ter certeza absoluta que nada envergonhará o dia a dia de cada um de vocês que aqui estão exercendo com muita galhardia o dever que foi confiado pela urna. Agora sim, passamos à ordem do dia. Nós temos um projeto de autoria da deputada Ana Campanholo, que é o projeto de lei 178 de 2021. Quero informar a todos os colegas deputados que a autora pediu para que retirássemos da pauta do dia de hoje, então esta presidência está retirando de pauta. Discussão e votação em turno único do projeto de lei PL 252 de 2021, autoria da deputada Paulinha, estabelece normas para comprovação de residência no âmbito do Estado de Santa Catarina. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria, deputado Moacir Sopelsa. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Relatoria, deputado Ivan Nats. Parecer favorável da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Relatoria, deputado Lucas Neves. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram.
Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 238/2023, autoria deputado Dr. Vicente Caro Preso. Declara de utilidade pública o Grupo Mãos Solidárias de Jaraguá do Sul e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria deputado repórter Sérgio Guimarães, parecer favorável da Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputada Luciane Carminati, em discussão. Com a palavra o autor, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, nada mais justo do que conceder essa oportunidade para o Grupo Mãos Solidárias de Jaraguá do Sul, que nos últimos anos vem atendendo inúmeras famílias carentes, quase 5.600 pessoas atendidas, e isso é extremamente importante, até para o modo de vida, eu não diria de Jaraguá, mas de esse espírito de solidariedade que tem em Santa Catarina. E nós temos muito orgulho disso e valorizamos muito o voluntariado em Jaraguá. Quero dar um abraço especial à Luciana Floriani e também à Graziela Cristofolini, que encabeçam essa entidade. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Também, por requerimento do autor, estamos retirando de pauta o projeto de lei 293/2023, autoria do deputado José Milton Schaeffer. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 411/2023, autoria Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único da lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Sociedade Vida e Movimento de Florianópolis para a Associação Vida e Movimento. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica a presença aqui no Parlamento Catarinense da Câmara de Vereadores Mirins de Itaiópolis, acompanhado pela Elizabeth Gruber. São 8 alunos, sejam bem-vindos. Pedidos de informação. Pedido de informação 437, iniciativa deputado Maurício Peixe, solicitando à secretária de Estado da Saúde informações acerca das cirurgias de prótese de perna no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 438, iniciativa deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Assistência Social, Mulher e Família informações acerca da estrutura da referida secretaria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 439, autoria do deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da construção da quadra poliesportiva na Escola de Educação Básica Professor João Rocha, localizada no município de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 440, autoria do deputado Matheus Cadorim, solicitando a secretária de Estado da Saúde informações acerca da disponibilização de médicos com especialidades em cardiologia pediátrica no município de São Bento do Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1112 a 1117. Fim da ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Fabiano da Luz. Deputado Mauro de Nadal, colegas deputados, nós fomos surpreendidos, tanto eu como o deputado Mauro de Nadal, numa inauguração de um asfalto em Saudades, com uma reivindicação de alguns pais com relação às escolas Carlos Verlan e Batista Fleck, na linha Alto Maipu e na linha Santo Antão Saudades. Ou seja, a Regional de Educação fez uma reunião nas escolas, cogitando a possibilidade de fechar estas escolas e transferir os alunos todos para o perímetro urbano. E os pais estão muito preocupados com isso. Ontem eu recebi uma comissão de pais no gabinete em Pinhalzinho, preocupados com esta situação, porque os filhos, se saírem do campo para ir para a cidade, pode ser que muitos não queiram voltar
né, a permanecer e trabalhar nas propriedades. Nós temos que provocar uma reunião com a Secretaria de Estado da Educação. Mais 30 segundos, presidente. Mais 30 segundos, deputado. Nós temos que provocar uma reunião com a Secretaria de Estado da Educação, a Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, bem como a Secretaria de Educação e a Prefeitura de Saudades, para que a gente possa encontrar um meio de não fechar essas escolas, justamente pela importância que elas têm na formação do aluno lá onde eles vivem e têm a perspectiva de ficarem em suas propriedades. Pela ordem, deputado Mário Mota. Se me permite, presidente, querido deputado Fabiano, logo mais às 17 horas, na reunião da Comissão de Educação e Cultura, nós devemos ter a presença de uma diretora da Secretaria da Educação, justamente a pedido da deputada Luciana Carminati, para responder, entre outras questões, esta do possível fechamento, não só dessa escola, mas de outras. Eu gostaria apenas de acrescentar que o pedido do meu querido deputado foi imediatamente acatado pela Comissão de Educação e Cultura. Interessante, deputado. Ainda nesta mesma linha assunto, pela ordem, deputado Fernando Krelig. Pela ordem, senhor presidente, eu quero cumprimentar, já que a Câmara de Itaiópolis, Câmara Mineira, está aqui presente, também cumprimentar a vereadora Carolina Gaia, o vereador Portela, lá de Itaiópolis, que estão presentes, e aproveitar a oportunidade de cumprimentar os amigos do Hospital Bethesda, lá de Joinville, da minha região, Pirabeiraba, doutor Lúcio, toda a equipe, mas especialmente, de uma forma muito carinhosa, o meu tio, o Décio, que por muitos anos foi diretor lá da entidade e também uma das ex-vereador da cidade de Joinville e uma das pessoas responsáveis por eu estar na vida pública hoje, a pessoa que eu sempre me espelhei. Então, tio, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Deputado Mário Mota, deputado Fabiano, vocês participarão dessa reunião. Em 2001, quando eu assumi a prefeitura do meu município, também tinha todo um encaminhamento para fechamento de uma escola de interior, linha Vera Cruz Alta, uma escola estadual que funciona lá até hoje. Qual é a opção que a gente construiu junto ao governo? Refazer a logística e trazer alunos das outras comunidades para fazer com que atendam a determinação da Secretaria de Estado. Nós adequamos e hoje essa escola ela preenche todos os requisitos até hoje. Então eu vejo, quem sabe, uma alternativa é oferecer ao prefeito reorganize a logística daquela região do transporte escolar, que vai viabilizar, porque fechamento é um ato tão extremo para uma sociedade que está lá, que tem suas raízes, que tem a sua história, e a escola faz parte da história daquela comunidade, né? Então, se essa sugestão também puder ser levada, porque eu não conseguirei participar desta reunião, dessa conversa. Acordo entre os dois inscritos, deputado Antídio Lunelli e deputado Pedrão, eles vão fazer a troca dos horários, então fala em primeiro lugar deputado Pedrão, em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os colegas parlamentares, público que nos prestigia aqui nas galerias e também pela TVAL. Muito obrigado, os estudantes também pela presença, parabéns e obrigado pela vinda. Senhor presidente, eu estou protocolando no dia de amanhã um importante projeto que traz uma possível solução para as habitações de baixa renda, mais conhecidas como favelas. Florianópolis é repleta de comunidades. Essas comunidades há muito tempo vêm sofrendo com a ausência do poder público e o poder público, de fato, não leva sequer o projeto do REURB, sequer o projeto do Lar Legal. Não leva acessibilidade, não leva esgoto, não leva água, não leva iluminação, e o único serviço público que se tem nas comunidades é o serviço de coleta de resíduos sólidos, qual seja denominado vulgarmente como coleta de lixo. Hoje é o serviço que nós temos nas comunidades, nas favelas de Florianópolis e dos grandes centros. Essa realidade precisa mudar. E esse projeto ele vem justamente para atender casos específicos, onde o REURB e também o Lar Legal não têm condições de prestar o devido atendimento. Nós estamos criando aqui, senhor presidente, dignidade, respeito e qualidade de vida para aqueles que mais precisam. Nós estamos com esse projeto levando o sistema para as pessoas e não mantendo o sistema para a política, para os partidos, para quem está no poder.
O objetivo deste projeto é fazer com que os recursos saiam do centro da administração pública e cheguem na ponta do sistema societal. Nós precisamos que esses recursos cheguem para quem mais precisa. Eu vou citar um caso muito emblemático, que é a comunidade do Morro do Mocotó, a menos de 1 quilômetro da Assembleia Legislativa, a menos de 5 quilômetros da Prefeitura Municipal de Florianópolis, a menos de 3 quilômetros da Câmara Municipal de Vereadores. Um jovem, deputado Sargento Lima, bem criado, de família boa, que estuda e que trabalha, quer trabalhar, ele não consegue arrumar um emprego por uma razão muito específica. Quando ele coloca o seu endereço no currículo, ele não tem um endereço para entregar o currículo. Ele já começa sendo desrespeitado ali. E eu não estou falando da cor da pele, e eu não estou falando do grau de instrução, e muito menos da classe social. Eu estou falando de um direito mínimo que todos nós temos, que é um direito de moradia, que é um direito de ter um endereço. Esse jovem, com seus 16, 17, 18 anos, quando prepara o seu currículo, presidente delegado Egídio, ele não consegue colocar o endereço da sua residência, porque a sua residência, por mais que lá já esteja consolidada há 50, 60, 80, 100 anos, não tem um endereço. Nós não podemos mais ficar omissos a essa situação. Esse jovem tem que ter o direito de colocar no seu currículo que ele mora no Morro do Mocotó, na casa número 35, na casa número 42, na casa número 11. Ele tem que ter esse direito. Se nós temos nos nossos bairros o direito de ter um endereço, por que que ele, que mora numa comunidade, não pode ter esse direito? Eu quero lembrar a todos que morador de favela é cidadão e que favela deve ser respeitada e considerada como bairro. Esse é um dos projetos mais importantes que eu apresento aqui na Casa Legislativa. Apresento porque ele vai além de levar recursos para quem mais precisa. Ele leva dignidade, ele leva respeito, ele leva honra, ele leva uma melhora de qualidade de vida. Eu não consigo aceitar que em Florianópolis nós tenhamos hoje, nesse exato momento, senhores e senhoras que estão trancados numa casa e não conseguem, deputado Mário Mota, sair de suas casas porque eles não têm acessibilidade. Nos morros de Florianópolis, pessoal, são inúmeros degraus para se descer do morro ao asfalto. Pessoas acamadas, pessoas com deficiência física, pessoas com idade avançada. Essas pessoas sequer têm corrimão nos seus morros para tentarem descer as péssimas escadas que lá possuem. E se essa pessoa tem um carro, Sargento Lima, Antídio Lunelli, ela não consegue chegar com o seu carro, com a sua motocicleta na sua casa. Nós temos inúmeros cases de sucesso, Zona 13, na Colômbia, onde foi colocado um projeto de dignidade dentro das comunidades. E o que era antes uma área dominada pelo tráfico, pelo crime, hoje é uma área dominada pelo turismo. Porque políticos do mundo inteiro, cidadãos do mundo inteiro, viajam para a Zona 13 para conhecer o case que foi instalado naquela realidade. Florianópolis tem muitas similaridades, assim como outras comunidades espalhadas pelo Brasil. E olhar para essas comunidades com o verdadeiro respeito que elas merecem é um dever de todo ocupante de cargo público. E eu quero poder encerrar minha passagem aqui na Assembleia Legislativa dizendo que pelo menos tentei melhorar a vida dessas pessoas, que pelo menos me esforcei e que os invisíveis pelo menos tiveram a oportunidade de ser vistos no parlamento da capital de Santa Catarina e também do estado de Santa Catarina. Quando vereador, defendi inúmeros projetos dessa natureza. Por rivalidade política, muitos não prosperaram. Mas como esta casa é uma casa madura, repleta de políticos do mais alto gabarito, eu sei que esse projeto ele já nasce aprovado. Já nasce aprovado porque inúmeras falas dos meus colegas deputados e deputadas vão justamente na linha
de levar dignidade para quem precisa. Cada um defendendo a sua região, conforme conhece com maestria. E falando de Florianópolis e região, eu posso afirmar a todos os senhores e senhoras, conheço com muita maestria a realidade das nossas cidades. Sei que os bolsões de pobreza que temos aqui na região, eles precisam ser corrigidos agora. Precisam ser corrigidos nesse momento, para que daqui 10 anos nós não viremos um Rio de Janeiro. Nós estamos num momento crucial. É fundamental que o Estado intervenha com estrutura urbana e com dignidade. Dignidade começando com o endereço temporário, com o cadastramento das residências, para que o jovem tenha a possibilidade de entregar o seu currículo com o seu endereço. Dignidade para que eles possam ter uma luz e um relógio de luz e pagar a tarifa social. Que possam ter um relógio de água para pagar a tarifa social da água. Quem sabe isso ajuda, inclusive, a baratear a conta de quem mora em regiões que já possuem relógio. Porque, em boa parte, como todos sabem, a água e a luz é no sistema, entre aspas, gato. E isso é distribuído e dividido por todos aqueles que têm o seu reloginho em casa. O sonho de quem mora numa comunidade é poder ter dignidade, endereço, relógio de luz, relógio de água. Acessibilidade, respeito. O que nós temos aqui embaixo, eles querem ter ali em cima. Então, esse projeto, senhores deputados, senhoras deputadas, ele traz essa possibilidade. É algo realmente importante para as cidades do nosso país, importante para Florianópolis e região. E o meu grande objetivo é que essas pessoas, que elas há tanto tempo estão invisíveis para o sistema, elas possam se tornar mais que visíveis, possam se tornar a prioridade, onde os gestores públicos, de forma responsável, consigam aplicar de forma eficiente os recursos, melhorando assim a vida dessas pessoas. Florianópolis tem 56 mil pessoas, em torno de 12% da sua população, vivendo na linha da pobreza. E esse projeto vai justamente para essas 56 mil pessoas de comunidades que estão precisando da mão do Estado levando políticas públicas, e não apenas da mão do Estado na hora de simplesmente ir pedir voto. A comunidade, em boa parte dos políticos, é lembrada apenas no período eleitoral, onde pega a criança no colo, dá um beijo, bate uma foto, sorri, mas na hora de ir lá, durante os 4 anos de mandato, fica esquecido. E mais do que ir visitar a comunidade, é ir visitar levando política pública e dignidade. Essa é a minha luta. Eu agradeço o apoio de todos os senhores deputados e senhoras deputadas e espero que esse projeto realmente seja aprovado, porque, ao meu ver, e conhecendo meus colegas, ele já nasce mais que aprovado, já nasce real. Muito obrigado. Obrigado também, deputado Pedrão. Questão de ordem, presidente. Pois não, pela ordem, deputado. Eu, primeiramente, presidente, quero convidar aqui a todos os colegas deputados e deputadas para agora, às 5 horas, no plenarinho, nós teremos uma grande reunião com todos os diretores de entidades hospitalares filantrópicos de Santa Catarina. São mais de 50 diretores de hospitais, fora as associações e a federação, que estão aqui presentes, com uma grande preocupação, que é a redução do orçamento para esses hospitais e também do Hospital da Saúde, bem como da política hospitalar catarinense. Então, faço aqui um pedido, em nome dos 150 hospitais filantrópicos do Estado, para aqueles que puderem participar dessa importante reunião, agora às 5 da tarde, aqui no plenarinho. Ato seguinte, quero cumprimentar o deputado Pedrão, pela qualidade do seu projeto e por se colocar, ser uma voz, com novas ideias aqui no Parlamento. 30 dias é pouco, você precisa... Obrigado, deputado. Feito o registro e o convite. Próximo inscrito para falar é o deputado Sargento Lima. Vossa Excelência tem o prazo de até 10 minutos. Vamos ali?
Presidente, quero iniciar dando boas-vindas aí ao grande amigo, o vereador Claudemir, da Câmara, presidente da Câmara de Vereadores de Saudade, a assessora Tamires, nessa nossa grande amiga também. Muita alegria dizer que aqui se encontra presente também a prefeita Juliana, da cidade de Canoinhas, né, que veio nos visitar no dia de hoje e tem dado muito exemplo de administração do seu município, principalmente frente aos problemas das chuvas, né, e das enchentes que ali passaram. Estava se recuperando já de uma situação difícil, teve de encarar uma segunda agora, a terra já com estresse hídrico, pois não suporta mais tanta água, então tem feito um trabalho ali que deve servir de exemplo, inclusive, para os seus pares, tá, prefeita Juliana? Senhores, eu deixaria de lado hoje de comentar, por não estar com o contrato em mãos, né? Diz que não se fala em corda em casa de enforcado, não dou por encerrado esse assunto, tá? Mas amanhã me pronunciarei em relação a esse posicionamento de dizer que pessoas estão utilizando de forma leviana para, de alguma forma, denigrir a imagem de alguém. Tá? Não foi com esse objetivo que eu vim para a tribuna hoje, então eu não vou abordá-lo. Quero parabenizar também a Câmara de Vereadores Mirins, da cidade de Itaiópolis, que aqui esteve hoje, deputado Maurício Peixa, e eu pude falar para ele do que é o duodécimo. Conversei um pouco com eles do dinheiro que era para estar indo para as prefeituras, para a recuperação de estradas, mas é distribuído de forma farta aos poderes, as quantias, deputado Gessé Lopes, que sobra dinheiro no final do ano. Imagine se todo município pudesse se dar esse luxo de dizer que sobra dinheiro para o prefeito trabalhar lá no município dele, né? Seria uma alegria. Conversei com ele sobre isso, sobre o zelo, a responsabilidade com o dinheiro público e de representar o coletivo. Mas é bem verdade que nós vivemos hoje diante de uma máquina de criar pessoas que, como zumbi, aceitam pacientemente, deputado Márcio Machado, aquilo que o establishment, aquilo que os sistemas impõem. Desde criança, o seu cérebro é calejado para ouvir algum político idiota e acreditar naquilo que ele fala. Das formas mais bárbaras, eles já atacam o pequeno eleitor lá no ninho, na mais sua tenra infância. E ali você vai calejando o cidadão e ele acaba se acostumando com a figura de qualquer ser político que fale. É assim que se fabrica idiotas. Na escola Maria Tomás Coelho, quinta série, crianças de 10 a 11 anos receberam um texto para fazer a interpretação. E eu não tenho vergonha de ler esse texto passado por um professor, já que ele passou por uma criança de 10 anos, e nós aqui somos aqueles que foram eleitos para representar, inclusive, o pai dessas crianças, então nós não podemos ter vergonha de ler o texto que crianças de 10 anos deveriam interpretar. É um diálogo falando sobre um suicídio. E como você vai fazer, disse Tust? É fácil? Temos dúzias de opções. Podemos sufocar cada um de vocês num sinal combinado, ou podíamos empurrar um cabo de vassoura no cu de cada um também, num sinal combinado, ou poderíamos envenenar o leite de todas as mães do mundo para que cada bebê caísse morto, antes que pudesse abrir sua boca maldita. Que literatura para criança de 10 anos. Não tenho vergonha de ler isso aqui, se um professor deu para uma criança de 10 anos fazer a interpretação desse texto. Para por aí, continua o diálogo, como diz o pessoal aí do CPX, o diálogo cabuloso, né? Eu só quero que você tenha muita preliminar sexual, eu quero que você fique ansiosa em saber que método eu vou usar, mas com muita preliminar antes, para criança de 10 anos. A única coisa que ela não gosta é de ser fodida em barcos, ela não gosta disso.
única coisa que eu tenho medo é o meu cacete que me persegue e você pode chupar ele. Assim vai adiante. Isso aqui é o texto, entregue numa escola. Aí você vai calejando a cabeça do indivíduo, a mente dele, para ele aceitar qualquer imbecilidade que ele fala. Quando se fala de como é que é fácil empurrar essa ideia de aborto na cabeça, é porque a criança lá com 11 anos já escutou lá. Ela já escutou. Poderíamos envenenar o leite das mães do mundo todo para que cada bebê já caísse morto antes mesmo que pudesse abrir sua boca. Aí fica fácil você vender esse tipo de notícia. Assim cria-se uma legião de idiotas, cerceados, alienados. Mas qual que é o objetivo disso? É simplesmente destruir? Não. É para tornar fácil o discurso daqueles que não têm conteúdo. Então, facilita a vida de uma determinada parcela da classe política que precisa, sim, de zumbis cerceados, alienados e acéfalos, para melhor conduzi-los. Então, você caleja a mente da criança desde praticamente do ventre materno, quando a mãe está escutando aquele monte de música ruim, que só uma montoeira de palavrão e de uma batida ensurdecedora. E querem dizer que isso é cultura. Isso é uma demonstração de falta de amor. Falta de amor. Hoje, na hora do almoço da nossa bancada, estava lá a filhinha da deputada Ana, aquela bonequinha, a gente pega no colo, brinca, tem uma bochechona grande, que nem um anjinho, cara. Com 10 anos, eu tenho um neto meu, de 4 aninhos agora, um anjinho. Que vontade demoníaca é essa de mexer com criança, cara? Mexer com quem é incapaz. Mexa comigo. Mexa comigo. Primeiro que eu não tenho medo de cadeia. Porque dela eu saio. Só do cemitério que eu não saio. Do cemitério eu não saio. Mexa com quem vai revidar. Mexa com quem vai resistir. Mexa com que aquela pessoa que não é aquele falso puritano que chega aqui. Eu não sou puritano. Inclusive, desconfio de quem se intitula como puritano. Eu tenho uma desconfiança muito grande desse pessoal de dizer, eu sou o puro, eu sou o santo. Mas mexer com criança, cara. O que me impressiona é a passividade dos pais. Como eu disse, eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho o menor constrangimento de falar. Toque no meu neto, toque na minha neta, toque no meu filho. Eu apodreço no fundo de uma jaula. Eu estou preparado para isso. O homem não tem medo de cadeia. Processe-me até sangrar. Mas eu não vou deixar de vir aqui e falar a verdade. Falar aquilo que eu penso, que o meu eleitor pensa. Deixem de ser covarde, vocês, da esquerda. Deixem de ser. Eu fui na página da rede social desse cara aqui, está lá. Posicionamento político dele. Deixem de ser covarde de mexer com criança. Cambada de gente desqualificada, da pior categoria que tem. Fico magoado com isso, porque eu vejo uma passividade por parte dos pais que não tem tamanho. Reaja, Brasil. Reaja, catarinense. Vai lá, não seja preguiçoso, abre o caderno do teu filho. Isso aqui é porque um pai se interessou, está aqui até o xerox do caderno do filho. Parte de baixo aqui. Aí se interessou em olhar o que o professor está passando para ele, senão tinha passado desapercebido, como disse numa denúncia anterior aqui o deputado Gessé, mais um equívoco. De equívoco em equívoco, qualquer hora vão estar praticando um ato sexual com o teu filho dentro da sala de aula. E o culpado vai ser ele, e não o professor. Atente-se àquilo que acontece dentro das escolas. Aquilo que lhe é mais precioso, que é seu filho, seu neto, atente-se àquilo que é mais precioso. Cambada de gente covarde, de covarde mesmo. Cadeia é pouco para vocês. Cadeia é muito pouco. Então fica aqui o meu recado, como eu disse, não vim preparado hoje para falar sobre esse assunto, mas já que tocaram nele, eu tenho todo o processo da licitação baixado dessa aeronave, não ia tocar nesse assunto, e quero trazer, inclusive, todos os comentários de rede social
do que chamaram cada um dos deputados aqui dentro aqui. Não exponho ninguém, não. Não fui eu que expus ninguém, não. Vamos ver quem expôs quem aqui no dia de amanhã. Obrigado. Ainda em explicações pessoais, o próximo inscrito para falar, o senhor deputado Antídio Lunelli. Deputado, Vossa Excelência também tem o prazo regimental por até 10 minutos. 10 minutos. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar os nobres colegas deputados e deputadas e a todos que nos acompanham pelos canais da LESC. Entre a última quinta-feira e sábado, eu estive no Panamá com o governador Jorginho Melo, com o nosso presidente da LESC, Mauro de Nadal, o deputado Fabiano da Luz, os secretários Juliano Frener, de Articulação Internacional, e José Roberto Martins, secretário de Portos, Aeroportos e Rodovias, e o CEO da Zurich Airport, Ricardo Guess. Foram dias muito positivos de trabalho e busca de oportunidades para Santa Catarina. Nos reunimos com o diretor-geral da Copa Airlines, Pedro Raibron, e o diretor de malhas, Gabriel Varela, para discutir a possibilidade de implantação de um voo direto entre Florianópolis e a cidade do Panamá. A ideia é atrair a companhia que atende a América Central, toda a América Latina, assim como a Europa, por meio de parcerias. Isto ofereceria uma grande variedade de destinos aos catarinenses que viajam a turismo ou a negócios, e também ajudaria a facilitar a vinda de visitantes estrangeiros para Santa Catarina. Também estivemos com o embaixador do Brasil no Panamá, Carlos Henrique Mugen de Abreu e Silva, para tratar sobre as oportunidades de negócios entre o estado de Santa Catarina e o Panamá. Apresentamos produtos estratégicos a serem comercializados para a América Central, como os vinhos de altitude, proteína animal e produtos de valor agregado, como os do setor têxtil e metal mecânica. Além disso, mostramos a necessidade de parcerias em projetos importantes para o Estado, no sentido de buscar investimentos estrangeiros em obras estruturantes, como ferrovias, pontes e armazenamento de grãos, isso em uma agenda com o Banco Lafise. Para fechar a nossa viagem, visitamos o Canal do Panamá, onde conhecemos a estrutura e a tecnologia do local e vimos como podemos replicar a logística existente lá, em Santa Catarina, e na operação dos nossos portos e na manutenção das nossas barragens. Eu parabenizo o governador Jorginho Melo pela missão e tenho certeza de que colheremos bons frutos. Eu digo ainda que voltamos com a certeza de que Santa Catarina precisa ser mais conhecida no cenário internacional. Precisamos mostrar as inúmeras belezas daqui e o potencial para novos negócios. Temos capacidade de fazer do nosso turismo um modelo de sucesso para o mundo. Aliás, o turismo de Santa Catarina, apenas nos primeiros meses deste ano, teve o segundo maior crescimento do país, avançando cerca de 24% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esses números são resultado de um trabalho intenso do governo, das prefeituras, entidades e empresários em prol do desenvolvimento turístico do estado de Santa Catarina. Mas ainda temos um grande potencial a ser aproveitado. Por isso é fundamental este trabalho de divulgação dos nossos atrativos e investimentos em infraestrutura. Deus abençoou Santa Catarina. Temos um dos litorais mais belos do mundo, uma serra maravilhosa,
grandes centros e um interior próspero e repleto de cultura, gastronomia e de história. Aqui temos turismo de verão, de inverno, cultural, de aventura, de negócios, religioso, turismo religioso, de lazer para a família, para todas as idades. E com o setor aquecido, geramos emprego e renda para os nossos catarinenses. Por que não há programa social mais eficiente do que uma economia forte, com pleno emprego, educação de qualidade e que gere oportunidades? O povo não quer viver de esmola. O povo quer ter seu salário digno, sem ser assaltada pela carga tributária cada vez mais elevada para bancar uma estrutura pesada e ineficiente. Ajuda muito o governante, mas que não atrapalhe quem produz e quem trabalha. Um levantamento da JUSESC aponta que Santa Catarina acumulou um saldo de cerca de 14 mil novas empresas só nas áreas de alojamento, alimentação e transporte entre janeiro e setembro de 2023. Esse mercado é fundamental para a nossa economia. Vale ressaltar que o crescimento do turismo em Santa Catarina está diretamente ligado ao sucesso catarinense na economia como um todo. Somos um estado produtivo e inovador, de uma gente que não tem medo do trabalho. Estamos expandindo e aprendendo, e acredito que com a união do poder público e da iniciativa privada, Santa Catarina vai desenvolver ainda mais o seu potencial turístico e se tornar um exemplo ainda maior para os outros estados brasileiros e também para outros países. Os catarinenses têm aqui nesta casa representantes que vão trabalhar para isso, juntamente com o Executivo. Estamos sempre em busca de uma Santa Catarina melhor para todos. Só mais um assunto antes de finalizar, senhor presidente. Na quinta-feira, no dia 19 de outubro, eu fui conhecer o Comando da Polícia Militar de Apoio Especializado em São José, responsável por gerenciar o Batalhão de Aviação, o Choque, o BOP, o Canil e a Cavalaria da Polícia Militar. Eu fui a convite do comandante Jofrei Santos da Silva, que já atuou em Jaraguá do Sul e sempre desempenhou um trabalho exemplar na nossa polícia. Fiquei muito orgulhoso com o que eu vi e gostaria de compartilhar um pouco disso com todos os nobres colegas aqui. O Comando de Apoio Especializado tem um papel fundamental na segurança pública de Santa Catarina. Os policiais são altamente treinados e qualificados para o combate de situações extremas, como o resgate de reféns, o combate ao crime organizado e contra o tráfico de drogas. Estão na linha de frente, defendendo o nosso Estado, defendendo os catarinenses de todo tipo de criminosos. Mas, além do forte trabalho de inteligência e policiamento em todas as ações, o comando ainda tem um importante papel social. Através da tropa da Cavalaria e do Canil, a Polícia Militar de Santa Catarina ajuda crianças e adultos, portadores de necessidades especiais ou pacientes internados com ecoterapia e sinoterapia. Uma iniciativa inspiradora que contribui para o tratamento de tantas pessoas. Isso demonstra o comprometimento da PM de Santa Catarina com a população na área da segurança e também na promoção do bem-estar e saúde. A polícia é nossa parceira, é amiga do povo e, como eu digo, quem não gosta de polícia, bom sujeito não é. Precisamos valorizar e reconhecer o trabalho dos nossos policiais, que deixam todos os dias suas famílias para proteger o povo. Eu mesmo sempre faço questão, inclusive, de bater continência para os integrantes da nossa PM em sinal de respeito e admiração.
Segundo uma classificação do jornal O Globo deste ano, a PM de Santa Catarina é a melhor polícia militar do Brasil. O Comando de Apoio Especializado, sem dúvidas, contribui diariamente para este alto índice de eficiência. Eu parabenizo e agradeço a todos os policiais do Comando e, em nome do comandante Jofrei Santos da Silva, eu convido os demais deputados a visitarem as instalações do Batalhão Especial para conhecerem melhor o trabalho realizado. Eu irei agendar uma data e organizar uma visita oficial da LESC e eu conto com o apoio dos demais colegas deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado também, deputado Antílio Lunelli. Em explicações pessoais, o próximo inscrito para falar é o deputado Márcio Machado. Deputado, Vossa Excelência também tem o prazo regimental de até 10 minutos para o uso da palavra. Boa tarde a todos. Primeiro cumprimento o presidente, deputado Egídio, em exercício, aqui assumindo a presidência, deputado Lunelli. Cumprimento também a Câmara Mirim, que me fez uma visita de Ponte Alta, cidade que eu tenho um carinho muito especial e que nós conseguimos muitos recursos e agora também a pedido da Câmara Mirim nós vamos conseguir agregar valor nas 3 escolas. Presidente, o que me faz vir à tribuna hoje é uma decisão ou uma ação que é apresentada pelo governo do Estado, no qual pipocou algumas informações na Serra Catarinense, no que tange ao fechamento de turmas do ensino médio em algumas escolas, como em São Joaquim, Lages, Urubici, além de outras cidades, bem como a municipalização de escolas, como lá na escola Laudelino de Souza Medeiros, em São José do Cerrito. Nessa escola, Laudelino de Souza Medeiros, que fica no Rincão dos Albinos, é uma região altamente estratégica, importante, e aqui eu quero deixar o meu apoio, a minha solidariedade do não fechamento da escola e a sua municipalização. E mais, em conversa com o coordenador de educação da região de Lages, professor Armando, nós fizemos uma articulação e eu conversei também na sede para que a gente mantenha essa escola que está reformada e amplie um sonho antigo, iniciando pelo 1º ano do ensino médio. Então, vai ser gradativo nós termos o ensino médio e é a necessidade do estudante, do aluno, que está lá no interior, no Rincão dos Albinos, poderem estudar, ter capacidade de aprender mais e mais e mais para seguir a sua jornada, seja no mundo do empreendedorismo, seja numa universidade, aonde ele assim desejar. Então, São José do Cerrito tem o meu apoio incondicional do não fechamento, e aqui nós batemos o martelo, que não vai fechar a escola Laudelino, e mais, nós vamos trazer o ensino médio como extensão para que os alunos possam ter uma qualidade melhor do ensino. Em relação ao fechamento de turmas, então é uma outra temática importante, também tem o meu posicionamento contrário à necessidade, sim, de nós trazermos mais alunos. Qual é a contrapartida que foi passada para nós? Que tem turmas que tem 10 alunos, 15 alunos, 20 alunos, alguns são fantasmas, então não vão estudar. E aí, nesse debate intenso que está acontecendo com a sociedade, eu recebi vários relatos que, infelizmente, de repente o aluno chega para a sala de aula, não tem aula, porque o professor pegou um atestado. Tem um caso de uma cidade, de uma professora que constantemente pede atestado e quando chega em sala de aula está no celular. Então, nós precisamos também ter os pesos e contrapesos. Nós precisamos manter, sim, o ensino médio, seja com 14, 20 alunos, mas que tenha qualidade de ensino. Não adianta o aluno chegar lá,
o professor está com um atestado médico, então precisa fazer o seguinte: pega o atestado, vai, cura, faz o tratamento adequado e volta para a sala de aula com energia, com vontade, para poder ensinar, porque senão nós estamos perdendo gerações, perdendo muitas gerações, porque o professor não vai dar aula, fica no celular, daí não tem aula, vai para o filminho. Filminho? Quer assistir filme, passa um dever de casa para que ele faça um relatório e ele vai assistir lá no YouTube, no Netflix, aonde for. Agora, em sala de aula tem que ter aula, suplementação de aula, para que ele não seja um analfabeto funcional. Sai do ensino médio e não consegue fazer uma redação, não consegue fazer um cálculo, escreve assessor com C. Espera aí. Nós temos que ter esse entendimento e essa orientação, que a educação é primordial, é importante. Por isso, nós não podemos fechar. Lá em São Joaquim, na escola Manuel, essa tendência de fechamento, que daí eles vão lá para a escola do centro. Poxa vida, mas é um bairro distante. Nós precisamos ter também essa qualidade, mas que os professores, que não são todos que pegam atestado, tem professores que estão na batalha, na labuta, mas esta é a referência que eu tive de várias mães, vários alunos, dizendo que está tendo muito atestado e está tendo esse prejuízo na educação. Então podem contar comigo, os professores, os diretores, que a gente melhore as estruturas. Nós precisamos levar as quadras de qualidade. Agora um projeto de minha autoria, que é lei em Santa Catarina, nos 295 municípios, que possibilita a direção autorizar o acesso da comunidade fora o turno de aula para usar os ginásios. Pessoal, esporte é saúde, é vida, é educação, é cultura. Então nós precisamos estar liberando esses ginásios. Quantos treinamentos, escolinhas podem ser feitas de vôlei, de handebol, de futebol, de basquete? Todas as modalidades podem ser feitas. Na minha cidade, que é em Lages, na região serrana, nós estamos estruturando as escolas. Só em Lages nós temos 3 quadras de grama sintética, modernas, bonitas. Na região do bairro Guarujá, lá na escola Pinto Sombra, na região do Santa Helena, na escola na escola Ilza Amaral, Santa Catarina, na escola Lúcia Fernandes Lopes. Então essas estruturas que estão prontas, que estão adequadas, podem ser abertas para a comunidade. E agora quem vai definir, ter um apoio logístico, vai ser a direção. Então está autorizada a direção. Muitas vezes nós recebemos testemunhos de diretoras que queriam abrir a escola num final de semana, para aquela juventude sair um pouco do celular, sair da ociosidade, sair daquele mundo ocioso, não produtivo. Porque nós temos uma ociosidade produtiva. A hora que tu assiste um filme de excelência, a hora que você começa a observar as coisas, às vezes você na ociosidade, você tem o poder da escutativa, você começa a aprender a escutar as pessoas, visualizar o mundo que está acontecendo ao redor da gente, para você ser mais humano, mais dedicado à sua vida, você crescer de forma evolutiva. A nossa alma deseja a evolução, mas o nosso corpo muitas vezes nos trava por proteção, por defesa, que vem lá dos primórdios. Então é na educação, é no esporte que nós vamos elevar o nível da educação, porque todos merecem despertar, acordar de um sistema frenético, que você não consegue mais olhar para o lado, você dorme, você acorda, você dá uma soneca, e fica umas 3, 4 sonecas, depois tu levanta, escova os dentes meio dormindo, toma teu café, vai para a escola, vai para o trabalho, volta, dorme, você vive nesse loop, que vai te corroendo o maior bem que tu tem, que é a vida, o tônus vital. Então é importante sim estar atuando de forma muito firme, para que a gente possa acelerar ainda mais o desenvolvimento das pessoas. Quero aqui deixar a minha solidariedade ao povo de Lages. Nesta segunda-feira deu uma enxurrada pesada, alagou praticamente vários lugares que não alagavam há muito tempo. Então nós precisamos ter consciência de que o lixo jogado vai entupir um bueiro.
que nós precisamos fazer uma ação efetiva de que o asfalto seja ecológico, que a gente possa limpar os bueiros, ter uma atitude real, decisiva, porque claro que a gente não consegue segurar a água, mas ações pequenas, ações de consciência vão conseguir minimizar os danos. Nós precisamos minimizar os danos. Carros foram inundados, perderam carro, casas, os bens materiais. Um testemunho que tinha uma geladeira e o cidadão chegou na casa, a geladeira tinha virado, aberto, e toda aquela alimentação que ele tinha feito, os alimentos, as compras do mês, elas estavam perdidas. Então nós temos que ter uma consciência de que a natureza tem um efeito rebote de tudo que está acontecendo, de matar animais, de destruir a floresta. Então nós temos que estar minimizando esses danos de forma consciente e muito séria, para que a gente possa viver mais e melhor. Obrigado, presidente. Obrigado também, deputado Márcio Machado. Não havendo mais oradores inscritos para manifestação e explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.